Minutos, temos o prazer de receber aqui no programa Piracicaba agora o padre Cláudio Henrique Furlan, reitor do seminário, conosco aqui, participando, e vamos falar, obviamente, do conclave e a tradição católica para a escolha do novo Papa. Padre Cláudio, muito boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, obrigado da oportunidade, é uma missão que a Diocese nos coloca e que eu puder ajudar aí esclarecendo alguma questão, colocando aí também um pouco do que é o conclave, Sim. Que muito mais do que um evento político é um ato litúrgico da igreja, então também tem muito símbolo, muito significado. Talvez o mais tradicional seja a fumaça, Hoje já vimos a fumaça saindo da Capela Sistina, então falar um pouquinho disso aí. Prazer para mim poder também estar aqui ajudando. Obrigado, seja bem-vindo. Você que está em casa pode participar conosco também, 99141-1048. Cláudio, eu acho que é uma situação muito importante para todos nós, Por isso o mundo, hoje eu estava vendo, são mais de 45 mil pessoas já ali na praça, mais de 4.800 repórteres, tomando conta, dando ponto a ponto, as informações. Eu acho que é um momento muito esperado, e a gente tem todo esse rito da igreja. E aí, para quem está em casa, para todos nós, gostaria que você explicasse um pouquinho, até sobre a questão da palavra, conclave, o que significa, e como que é feito todo esse rito para quem está nos assistindo compreender melhor. Maravilha. A palavra conclave vem do latim cum clave, com chave. E aí tem todo um resgate histórico, que também não vou fazer uma aula de história aqui, mas é um rito que a igreja entendeu para que se elegesse o sumo pontífice. Alguns homens têm a missão de eleger esse pontífice. E para que a coisa fosse realmente rezada e num processo que todos conseguissem acompanhar, se pensou nesse projeto de fazer as portas trancadas, ou seja, com a chave. É daí então que vem a palavra conclave, derivando do latim. Esse processo, ele se dá por alguns cardeais, alguns bispos da igreja que têm essa missão específica de eleger o sumo pontífice. Esses homens que vêm de todo o mundo, cada um aí da sua região, e o Brasil tem 6, salvo engano, candidatos lá também elegíveis, mas para votar, e eles vindo de todo o mundo, eles se posicionam então nesse local que é para eles preparado para votação. O conclave é uma votação, mas como eu disse, ele é também um rito litúrgico. Tanto é que o ato de trancar as portas, ele é precedido primeiro da missa. Não sei se temos aqui hoje algum telespectador que acordou de madrugada aí para acompanhar a Santa Missa, uma missa específica que a igreja reza pela eleição do novo Papa. Começou com essa missa, que é presidida por um dos bispos mais velhos desse conclave, desse grupo de eleitores, e depois tem o rito do juramento que os cardeais fazem desse solene momento. Em determinado momento, então, eles vão sair em procissão, se dirigem até a Capela Sistina, que é lá onde tem o afresco de Michelangelo, aquelas famosas pinturas, e lá, então, eles, um por um, tocando com as mãos o Santo Evangelho, eles fazem o juramento de manter o caráter sigiloso do conclave e também de, na oração, eleger aquele que ele acha que é digno do posto que está sendo assumido. Isso tudo antes da votação. Perfeito. É a primeira etapa. A primeira etapa, Agora, pensando na segunda etapa, eu queria até que você esclarecesse isso, que é uma dúvida realmente. Quem são os candidatos? São todos que estão naquele momento dentro, para a votação também? É assim que funciona? Porque a nossa... que a gente possa fazer aí, para quem está em casa também entender, você tem os candidatos. Nesse caso, todos que estão ali, eles estão aptos e têm a possibilidade de de assumir o papado. Seria isso? Isso, mais ou menos isso sim.
Dentre aqueles cardeais, aqueles homens que estão lá reunidos, que fizeram esse voto e tudo isso, eles então vão pensar aquele que vai assumir o posto de Papa. Perfeito. É uma função muito importante na igreja. Não à toa, que nem o senhor dizia, o mundo inteiro para acompanhar. Repórteres, mesmo pessoas que às vezes são de outras religiões, Sim. estão ali para acompanhar esse momento. Então não é algo tão simples que esses homens vão fazer. O conclave enquanto rito, que é isso que eu também tentei falar aqui rapidamente, ele começa hoje. Mas de certa forma ele já começou até durante os funerais do Papa Francisco. Perfeito. Por quê? Os cardeais começam a chegar em Roma. E eles fazem algumas congregações gerais. Ou seja, os cardeais se reúnem para pensar a situação da igreja no mundo de hoje e o que ela é chamada a responder. Um exemplo muito claro do que a gente está dizendo é a igreja e a sua relação nas redes sociais. Perfeito. Hoje temos esse espaço na TV, mas também nas redes sociais. O Papa Francisco abriu muitas outras portas nessa linha. Então, são coisas que os cardeais tiveram que pensar. Eles se reúnem e dentro dessa missão de eleger o próximo pontífice, eles começam a tentar, de certa forma, determinar para que lado nós vamos. E isso, de novo, meu irmão e minha irmã, nunca perca isso de vista. É na oração. Não é só no diálogo, não é só na conversa, na troca de negociações e ideias. É na oração. E aí eles vão se reunindo e vão pensando, olha, tem aquele cardeal tal, que ele é muito parecido com o Papa Francisco. Nossa, tem esse outro cardeal aqui, que ele é um pouco mais de uma outra linha. Perfeito. O que a igreja precisa? Então eles vão negociando, vão rezando e vão conversando essas situações. Na hora da eleição, que é esse segundo momento que daqui a pouco a gente também vai conversar um pouquinho, aí sim, então, cada cardeal vai dar seu voto. Perfeito. E por que, por exemplo, eu não poderia ser eleito? Os cardeais não me conhecem. Por que o bispo aqui da Diocese de Piracicaba não poderia ser eleito? Porque os cardeais não conhecem. Mas, via de regra, poderia, entre aspas, Sim, né? sim. Já tivemos histórias isso, onde um papa que não era desse grupo dos eleitores foi eleito. Foi eleito. Mas Ele não estava presente, inclusive. não estava eleito quando estava presente quando eleito. Mas a história depois vai explicando isso para nós. Não é mais um costume do que acontece justamente por isso. Os cardeais vão entendendo que dentre eles, até por conta da conversação Perfeito. e das visões de igreja, é melhor fazer entre eles. Então, esse é o costume E atual. é muito interessante porque essa conversação que você narrou para nós agora é interessante porque nós estamos aqui, estamos na expectativa, né? Mas eu acho que essa conversa, ela demanda o tempo mesmo, né? Para as coisas se afinarem, né? Quer dizer, você colocou 2 pontos muito interessantes. É a mesma linha do padre Francisco? É uma outra linha? Esse momento a igreja precisa, né, disso. Essa conversa não é uma conversa rápida, né? É um entendimento com o olhar voltado para o mundo, né? O que é necessário agora que a igreja, diante do mundo que vivemos, qual linha será necessária? E tudo isso é discutido por todos e sempre mediante a muita oração, né? Então não há pressa, né, Cláudio? Essa que é a questão. Um exemplo para a gente visualizar. Estamos conversando, nós 3 aqui no estúdio. Quantos estão nos acompanhando? Pois é. E a gente faz essa conversa entre nós aqui, mas para eles que nos acompanham lá. Os cardeais, eles fazem essa conversa entre eles lá nessas congregações. Mas a conversa primeiro não é com o mundo. É para o mundo. É para quem está nos acompanhando. Mas a conversa primeira é com Deus. Isso é bom da gente deixar claro. Isso. Porque, infelizmente, às vezes a coisa se confunde e as mídias jogam como se o conclave fosse somente um ato político. É daqui contra ali. Não, não é isso. Os cardeais negociam, fazem isso com perspectivas humanas, mas fazem isso na oração. Então, a primeira conversa não é nem tanto entre os cardeais, é entre eles e Deus. Costuma-se começar essas congregações com oração. A reunião, encerra-se a reunião também com uma oração e aí encaminham os trabalhos. Nós tivemos hoje a fumaça preta. Realmente é difícil, é inesperado
que na primeira votação se eleja um Papa. Novamente, os cardeais vão se reunir, agora já isolados, lá na Casa Santa Marta, perto ali da Capela Sistina, da Basílica de São Pedro, para continuar essa conversa entre eles, mas de novo, entre eles e o Espírito Santo. Tem todo esse caminho. Se já posso falar um pouco sobre... Tem algumas participações? Pois não. Vamos abrir para o público? Olha, tem perguntas chegando aqui do público. Aliás, eu quero avisar você, já vou fazer a da Ana. Deixa eu te avisar, você que está assistindo a gente, tanto pela TV como pelas redes sociais, se quer participar com a gente, mande aqui no nosso WhatsApp, tá? 991411048. Antes da Ana, viu, Cleiton? Já vou fazer a dela, porque ela já vai lá para quando tivermos já o Papa escolhido. Eu queria que o Padre Cláudio comentasse a respeito do conclave, Padre, como o Papa Francesco foi um pouquinho diferente, né? Ou eu estou enganada? Porque, se eu não me engano, o Bento o elegeu. Como é que foi com o Papa Francesco? Tá. A pergunta é boa, mas me deixa em maus lençóis. Porque exatamente o quê? Não, é o caráter sigiloso do conclave. Okay. Mesmo quando termina o conclave, tanto o Papa quanto os cardeais não saem falando. O que acontece é, às vezes, essas especulações que a coisa vai acontecendo. Então, começa a ter o muito diz que me disse. Só que, concretamente, não tem como afirmar isso. O filme Dois Papas, acho que talvez alguns tenham assistido, tentou retratar um pouco dessa linha, onde o Papa Bento foi preparando o Papa Francisco. É muito difícil a gente dizer isso, porque, de novo, se a gente começa a pensar dessa forma, parece que é o homem, o ser humano que vai escolhendo. Perfeito. E não é. Dizem os boatos, os estudiosos do conclave, que já no que Bento XVI, em 2005, foi eleito como Papa, Francisco era um dos nomes mais votados. Certo. Qual é a certeza que nós podemos ter? Não tem. Né? Não se tem. Então, essa é uma das belezas do conclave. E não é para ser algo misterioso, não é para ser algo escondido, é só alguns poucos que vão saber. Talvez seja o jeito litúrgico e simbólico da igreja dizer: quem conduz é Deus. É muito bonito isso. Por isso, de novo, reforça a importância, sobretudo aqui vou me dirigir aos irmãos e irmãs católicos, de rezarmos pelo conclave. Aos homens de boa fé, a igreja pede: mandem energia positiva, orem, rezem, o verbo acaba pouco importando. Mas é desejar para que um líder da Igreja Católica esteja consonante à vontade de Deus. Isso é importante. Talvez seja por isso que muitos líderes do mundo também vão a Roma para acompanhar o conclave. Sim. Quem vai ser o novo líder da Igreja Católica? O que ele pensa? O que ele vai falar? Qual vai ser a importância dele? Se fugir um pouquinho da sua pergunta, peço desculpas, mas realmente é difícil afirmar, né? Se o Papa Francesco foi preparado pelo Bento. Ainda prefiro acreditar que o Espírito Santo conduz tudo. Preparado por Deus, né? Amém, com certeza. Né? Estamos ao vivo, você participa conosco, 991411048. Hoje a participação aqui, quero agradecer, né, toda a equipe, né, que conduziu aqui a vinda do Padre Cláudio conosco, né, dando uma aula para nós, explicando para nós como tudo está acontecendo, né? Acho que o mais importante é isso, que a gente possa ter, como o Padre falou, ter fé, orar, né, para as coisas acontecerem da melhor maneira possível. É isso que a gente deseja, né? Olha, você participa conosco, 991411048. Vamos lá, tem bastante gente participando, hein, Maria? Sim, o pessoal está adorando, viu, Padre, as suas explicações, porque é um momento tão especial, né? E às vezes a gente não tem essa oportunidade de se aprofundar um pouco, né, nessa tradição tão bonita, tão santa, né, da Igreja Católica. A Ana está aqui, agora já pode abrir, Ana, Cleiton. Ó, ela já está perguntando quando tivemos o novo Papa, tá? Olá, por gentileza, pergunte para o Padre Cláudio se o novo Papa tem um discurso preparado para o primeiro encontro com os fiéis. Interessante isso, né? De novo, Ana, você está me colocando em lençóis complicados. É difícil falar. E eu vou dizer que não.
Porque, começando da qual premissa? Acho que nem o futuro Papa sabe que ele vai ser o futuro Papa. Exato. Não é modéstia dos cardeais, de novo, é acreditar que a condução do Espírito Santo vai. Claro que um ou outro possa ter ali alguma intuição do Espírito Santo, enfim, isso a gente não vai saber. É a pergunta do Papa Francisco sendo preparado pelo Bento XVI. Não tem como saber. O que costuma sair na primeira fala do Papa é o direcionamento da espiritualidade pela qual ele é movido. Não sei se vocês se recordam, em 2013 o Papa Francisco, na sua eleição, ele saiu então lá para ser anunciado como Papa Francisco, num gesto muito bonito que depois em todo o seu pontificado a gente viu. A humildade e a simplicidade. Humildade. Ele não quis usar alguns apetrechos próprios da liturgia do Papa. Então ele saiu com a roupa branca, aquela batina branca, não com a coisa vermelha. Ah, mas isso quer dizer que ele é melhor ou pior do que o outro? Não quer dizer nada. Quer dizer que ele tinha essa espiritualidade humilde. E ele sai de branco, a cruz que ele carregava não de ouro, mas de prata, por conta do profundo e simples significado que tinha para ele. E ele sai acenando. Primeiro gesto dele, rezem por mim. Antes de abençoar vocês, rezem por mim. A simplicidade junto da humildade. Era ele que nos abençoaria como novo Papa, como sumo pontífice da igreja, mas ele antes se inclina para pedir oração para o povo. Veja, esses dois gestos acompanhou o Papa durante a sua vida inteira. Então, tenho certeza também que não começou no papado, já vinha antes. Claro. É isso que a gente pode esperar do primeiro discurso do Papa. Né? É a linha, a busca do indivíduo ali, que é o nosso representante. Né? Quer dizer, isso é muito interessante, que às vezes a gente pensa, né? Que isso eu acho que é compreensível, né? Quando a gente fala na eleição, a gente acaba fazendo um paralelo do que a gente conhece, das eleições, né? Para prefeito, e não é uma outra situação, né? Porque daí você tem a condição do Espírito Santo, a condição de Deus, né? Como por exemplo, mas quem está lá já tem um discurso preparado? Não, mas quem está lá está sob a guarda de Deus. Então, quando chegar o momento, se for o momento daquela pessoa, Deus vai inspirar, Deus vai conduzir, né? Como foi com o Padre Francisco. Apesar dele ser um chefe de Estado também. Também, né, sim. Então isso diz também aos políticos ali envolvidos e a toda a sociedade de forma geral. É um líder de Estado, ele tem um papel importante como líder humanitário e comunitário. Então realmente levanta também essas questões, essas boas preocupações. Muito bom. Tem mais participação, vamos lá. Tem, pois sim. é, Maria. Olha aqui, o Du, que está assistindo a gente de Capivari, agradecer a companhia aí do pessoal de Capivari acompanhando. Du, ele dá boa noite, Padre Cláudio. Qual é a função do Carmelengo hoje nessa fase do conclave? Pedir também para o senhor explicar o que é esse cargo. Certo. O Carmelengo, ele tem uma função de governo na Cúria. O Papa, ele é bispo de uma diocese de Roma. Mas, além desse cargo de cuidar das dioceses de Roma, ele cuida da igreja como um todo, da igreja universal. Então, Du de Capivari. O Carmelengo, nesse momento da morte do Papa Francisco e até a eleição do próximo Papa, ele tem essas funções de, desculpa usar aspas aqui, mas é a melhor analogia que eu posso dar, ir tocando o barco. Até que alguém assuma novamente ali o leme para direcionar a igreja, o Carmelengo vai então conduzir na igreja em coisas assim, rotineiras, que precisa ali encaminhar, decidir algumas coisas, e isso é importante dizer. O Carmelengo e nenhum outro dos cardeais, os eleitores e tudo isso, tem poder de decidir algo pela igreja. Isso é somente o Papa. Então o Carmelengo, ele é isso, ele vai ali administrando, para não deixar o barco tão à deriva. Acho que é a melhor metáfora que eu poderia dar. E aí essa é a função dele nesses dias, até que o próximo Papa seja eleito.
Mais participações, estamos ao vivo, né? Muito bom a população participando, esclarecendo as dúvidas, né? Isso é excelente. Pois não, Maria. Vamos lá, agora o Rodrigo, da cidade de São Pedro. O padre está aqui assistindo a gente e ele diz: estamos adorando as explicações do padre. Isso é muito importante, né, Cláudio? A população acompanhando. A gente, eu acho que desta vez, Cláudio, no Papa Francisco também foi assim. Mas eu acho que está sendo muito mais agora, justamente pela comunicação, né? A gente está tendo aí todos os países com representantes, né? E eu estou acompanhando, hoje acompanhei a tarde inteira, que muito me interessa também por ser católico, mas eu estou reparando que todos os canais dessa vez estão ali acompanhando, entrando com flashes ao vivo, né? A cada momento, a cada situação, né? E se cria uma expectativa muito grande, mas a população precisa entender, você vê que são dúvidas, né? Essas dúvidas, elas são, obviamente, surgem agora pela situação, né? Mas é muito bom essa disposição para estar explicando, né? Vamos falar Tem mais perguntas? Vamos deixar a população falar então. Pois não, vai lá. Um comentário carinhoso aqui também do que legal. Samuel. Ele dá boa noite. Sou Samuel, seminarista da Diocese de Piracicaba, formando do Padre Cláudio. Em nome de toda a comunidade, mandamos um abraço. Que legal. Juízo a todos os senhores seminaristas. Era para vocês estarem estudando. Brincadeiras à parte, obrigado, Samuel, e todos os seminaristas aí da Diocese que também estão acompanhando e rezando por mim. Eu vim hoje cedo, logo depois do almoço para Piracicaba, tínhamos que resolver algumas situações. Vida de padre é corrida, tá? Rezem pelos padres também, amém. E aí eu falei para os seminaristas, olha, por favor, toquem a rotina normalmente e rezem por mim lá, que à noite tem essa missão também. Sim. A gente fica um pouco nervoso, né? Não é porque é padre que não vai ficar nervoso de falar. E aí, então, agora eles demonstram esse carinho. Então, obrigado, senhores, mas juízo. Amém. Amém. Até eu queria só ressaltar aqui, Neto, porque os cargos do Padre Cláudio são muito importantes na igreja também. A gente recebeu aqui um breve currículo dele, o Padre Cláudio Henrique Furlan. Ele é reitor do Seminário Propedêutico Imaculada Conceição, cerimoniário episcopal e mestre de cerimônias do Sólio Episcopal, além de coordenador diocesano das pastorais de liturgia e dos acólitos e coroinhas. É muito trabalho, né, padre? E Deus seja louvado. Não estou trabalhando sozinho, meus irmãos padres também, com muito trabalho. O senhor bispo, tanto é que ele pediu, né? Ele comentou, padre, o senhor pode ir? Eu falei, nossa, Dom, tá corrido assim, mas claro, né? Pelo amor de Deus, o bispo pediu, né? E aí, exatamente por esse teor da liturgia, pra gente falar um pouquinho. É um prazer. Tempo, calendário, a gente tenta dar jeito. Encontrar, né? A gente encontra, exato. Mas acho que só para explicar, claro, desculpa, eu não sei se todos sabem o que é o reitor, o seminário, né? Isso, perfeito. Então, aproveitando do espaço, os seminaristas, tem alguns jovens rapazes na diocese que tem aquele chamado do quero ser padre. Eles não ficam abandonados. Essa que é a função do reitor e do seminário. O seminário é uma casa de formação e o reitor é um padre que é designado para ir lá. Padre, onde o senhor reza a missa? Em qual paróquia? Às vezes as pessoas me perguntam, eu falo, olha, eu rezo lá para os seminaristas. Então é lá naquela casa de formação para aqueles seminaristas. Eles convivem lá comigo, temos horários de estudo, horários de oração, horários de formação, horários de convivência, prática esportiva. Espero que os seminaristas tenham ido jogar vôlei hoje, que era para ter ido. E lá então vai acontecendo a formação de padre, nessa convivência. Então só para explicar um pouquinho. Aproveito para falar também dos seminaristas de filosofia e teologia, que também são da Diocese de Piracicaba. Eles não moram comigo, moram numa outra etapa. E eles também, eu mandei para eles, olha, eu vou estar lá na TV, eles que pediram. Não, padre, manda para a gente poder divulgar também. Então, aos seminaristas também da filosofia e teologia, que moram com um outro padre, convivem e se formam com um outro padre. Também Deus abençoe, dê juízo. E é para estar estudando também. Não agora, depois do programa. Depois do programa, agora acompanha, né? Claudio, deixa eu te perguntar, de que cidade você é?
Sou piracicabano. Ô, beleza. Eu acho que eu tô perdendo o R. Que tristeza. Olha, pais... aqui não deu pra perceber. Você tá aqui de Piracicaba. Meus pais são aqui do São Dimas. São Dimas. Família Furlan do São Dimas, já espalhou bastante, mas sou piracicabano, filho da terra, terra querida. Que maravilha, que maravilha. Participe conosco, 991411048, 25341234. Pois não, Maria. O pessoal tá fazendo perguntas diversas aqui, viu, Padre Cláudio? A gente já vai organizar aqui as ideias. Mas eu queria mostrar uma foto, porque a gente tem nesse conclave, Padre, 8 cardeais brasileiros, é isso mesmo? Olha lá, a gente tem a foto deles aqui, Odilo Pedro, que tem 75 anos, é arcebispo de São Paulo. Tem João Braz de Avis, de 77, arcebispo emérito de Brasília. Orane João, que tem 74 anos, arcebispo do Rio de Janeiro. Sérgio da Rocha, de 65 anos, arcebispo de Salvador, Bahia. Leonardo Steiner, de 74 anos, arcebispo de Manaus. Paulo César Costa, de 58 anos, arcebispo de Brasília. E Jaime Spegler, de 65, arcebispo de Porto Alegre. Esses 8 cardeais estão lá na Capela Sistina, padre. Eu acho que eu tinha comentado 6 no início, né? Eu me confundi no número. Então são esses os eleitores brasileiros, né? Os cardeais brasileiros, como que é pensado? O Brasil é um país com um número bastante expressivo de católicos. Então se pensa os cardeais em alguns pontos referenciais. Aí você mesmo foi citando as localidades, né? Então temos o Primaz de Salvador, que foi uma das primeiras capitais do Brasil, lá onde teve a primeira missa e tudo isso. Ali está Dom Sérgio. Depois temos aqui Dom Odilo em São Paulo, né? Um grande centro. No Rio de Janeiro, Dom Orani. O último que foi feito é Dom Jaime, lá do sul, Dom Leonardo de Manaus. Então veja como que a igreja vai tentando, colocando as boas referências ali dos grandes centros, das grandes expressões. E aí então esses 8 homens representam, de novo, não o Brasil, a igreja. Isso que é bonito. A igreja da América Latina. É significativo o Papa anterior ter sido eleito da Argentina, da América Latina. Qual que é a nossa realidade? É uma realidade que vem de muita pobreza, exploração e várias outras situações que infelizmente hoje a gente ainda vê. E isso não tem a ver com viés político de esquerda, direita, não tem a ver com teologia da libertação, teologia de não sei o quê. Não. Isso tem a ver da nossa realidade. Olhe para o seu vizinho, olhe às vezes para dentro da sua casa, da sua família. Tem pessoas que estão sofrendo. Então não são homens que vão lá para defender ideais, para defender teologias. São homens que foram eleitos, foram feitos cardeais para ter essa missão de eleger o Papa. E eles, cada qual com a sua função, com a sua missão, representar uma parte do povo católico brasileiro, claro, lá no conclave. Tal como tem outros países com menor número de católico. Vai ter 1 ou 2 cardeais. Isso quer dizer que eles têm menos chance de ser eleitos? Não. Muito provavelmente, porque não dá para dar certeza, mas muito provavelmente esses 8 não se reuniram para falar assim, vamos votar nele. Né? Não é assim que funciona a igreja. Claro. Mas esses são os brasileiros, então. Estão lá, né? Estamos ao vivo, você participa conosco, 991411048, pode fazer a sua pergunta. Vamos falar então agora do que está acontecendo nesse momento, até para a gente entender, né? Então nós tivemos aí a fumaça preta, né, que saiu, isso quer dizer que ainda está, né, no aguardo, está conversando ainda. Eles fazem uma pausa. Eu queria que você explicasse, né, como que funciona isso. E você falou, olha, se foi mais votado, não foi votado, se foi escolhido, isso é muito interessante, porque é algo que não sai lá de dentro. Não tem uma conversa após, não tem uma conversa durante. Eles são totalmente isolados da presença de Deus, orando para que venha ali, né, através de uma inspiração mesmo, né, a pessoa que vai
estar assumindo a frente da Igreja Católica. Mas tem todo um rito também, né? Essa fumaça, como é que surge essa fumaça? E eu queria que você falasse também, já explicando tudo, Padre Cláudio, a questão do voto, como que é feito esse voto, depois o voto também é incinerado, né? Não fica. Explique para nós, por gentileza. Isso. Então, eu tentei começar já falando daquela primeira parte, que foi a missa hoje de manhã, a caminhada em procissão ao canto do Veni Creator, da ladainha, e o juramento que os cardeais fizeram, colocando então a mão lá para se comprometer diante de Deus, diante da missão que eles têm. Foi aquele momento, espero que tenham acompanhado, é um momento muito bonito, muito significativo. Depois que todos eles terminam a procissão e fazem um juramento, o fechamento das portas. É o famoso extra homines. Os seminaristas estavam perguntando, padre, qual que é a tradução de extra homines? Eu falei, vaza. Pode traduzindo é isso. Isso aí mesmo. Todos saiam, né? Todos saiam. Essa é a tradução. Mas é o momento onde então se fecham as portas, passa-se a chave para que os cardeais comecem as eleições. Daqui para cá, a gente só tem então um pouco do que é o rito prescrito para que eles façam. Mas vamos lá. Rapidamente, quer dizer, eles estão totalmente ali isolados, sem celular, sem nenhum tipo de comunicação. Eles não têm nenhum tipo de comunicação. Não, isso foi... tá aí a imagem, ó. Foi bem... Isso, essa é a imagem do extra homines, quando então o Monsenhor aí, ele vai lá e fecha as portas trancando. O Monsenhor, ele tem 91 anos, é isso? 92? Aí eu vou falhar, não tenho essa informação. 90, é o mais idoso, né, que assume ali 92 anos, se não me engano. Tem vários cerimoniários, esses que usam a roupa rosa com essa branca aí, administrando, né? Do momento do juramento, eles ajudavam os cardeais a chegar no seu local. Enfim, então são vários aí que eu não vou saber com propriedade dizer. Perfeito. Isso que o senhor falava, os cardeais já estão então isolados. Eles entram na Casa Santa Marta e tem um rigoroso processo de segurança. Os celulares, os meios de comunicação, vários outros fatores desses eles são tirados dos cardeais. Obviamente que algumas coisas têm que estar acontecendo ali. Por exemplo, se algum cardeal passar mal, muitos ali são já idosos. Então tem algum grupo de pessoas leigas, ou seja, que não são padres, que não são bispos, que não são monsenhores, que estão lá para ajudar os cardeais. Eles também fazem o voto, o juramento, melhor dizendo, de sigilo. Padre, o que acontece se quebrar o sigilo? No ato é a excomunhão. E a excomunhão é algo um tanto quanto sério para a igreja. É a pessoa se tirando não só da comunhão, mas da salvação. Para retomar é um caminho um tanto quanto dificultoso. Mas enfim, isso são outras questões. Então tem algumas pessoas leigas lá dentro que ajudam nesse sentido. Um pouco mais técnico, para ajudar até na preparação da comida. Enfim. Os cardeais isolados participaram da missa cedo, fizeram lá, e agora então as portas fechadas, o que nós temos? Nós temos eles recebendo uma cédula de votação. Nessa cédula, segundo o ritual, prescreve-se lá, está escrito em latim, eligo in summum pontificem, elejo para sumo pontífice, e eles têm que colocar o nome do cardeal que eles querem votar, numa letra, me fugiu a palavra que o documento recomenda agora, mas é para dizer assim, uma letra que não dê a entender que é ele que está votando. Alguma coisa assim, é a beleza da coisa, né? E aí então, eles escrevem essa cédula e guardam ali. No momento da votação, é tudo muito ritual. Eles vão diante dos que estão eleitos, dentre os cardeais, elege-se alguns para averiguar, apurar a votação. Então, 3 deles estão sentados numa espécie de mesa, o cardeal chega com o seu papel, faz uma oração, que agora eu precisaria consultar também para ter certeza, mas invocando Jesus Cristo como testemunha de que ele vota naquele que ele acha que é digno, e aí ele deposita a sua cédula na urna, ali, numa espécie de cálice, inclusive, para lembrar o santo sacrifício do Cristo.
Feito esse momento, cada um dos 137 cardeais, 133, agora também não tenho certeza dos números, mas todos os eleitores tendo feito isso, aqueles 3 que estão então escalados para fazer a apuração, dá uma mexida ali na urna, no cálice, o outro então vai retirando os nomes, vai contabilizando e disse que eles passam com uma agulha, uma linha, para ir marcando as cédulas que foram contadas, para que não tenha um a mais, um a menos. Tem imagem, acho que tem a imagem da... Põe para nós, Ana, a imagem que tem agulha. Eu acabei de ver ali, ela vai mostrar. Essa daí provavelmente é uma imagem de algum filme, de algum seriado. Ela não é a original, obviamente. Tá aí, ó. Isso mesmo. Então esse é o protocolo que é prescrito pelo rito da eleição do sumo essa pontífice. Imagem do Vaticano. Tá vendo ao lado ali embaixo? Lado esquerdo? Sim. Então isso foi prévio do... Prévio. Exato. Mas o Vaticano fez inclusive algumas fotos mesmo mostrando a preparação da Capela Sistina, da onde o futuro Papa vai se paramentar, colocar a sua batina, bem legal. Mas é isso mesmo, então depois é para não ter esse equívoco de contagem. Contou, voltar novamente. Aí é contado, é lido em nome alto, vai contando, vai marcando, tem um que vai conferindo todo esse rito e ao final da votação é o momento da fumaça. Aí esse é aquele momento que todo mundo fica lá na Praça de São Pedro só esperando o que vai ser anunciado. Agora, se eles votaram, é uma dúvida que eu tenho, você tem alguns nomes, tem uma porcentagem para ter o veredito, olha, de fato agora nós temos tem uma porcentagem, um número? Perfeito. 2/3 dos eleitores. Entendi. Salvo engano, são 133 e os 2/3 seriam 89 votos. 89 votos. A fumaça preta não atingiu 89 votos, fumaça preta. Fumaça preta. Alguém atingiu 89 votos, aceitou o ofício, aí sim a fumaça branca. Porque tem isso também, tem a aceitação do ofício. Então, provavelmente hoje à tarde o que aconteceu? É a primeira votação. É muito difícil, né? Imagine tanto número ali, quem que vai sair? Pensaram algumas coisas, saíram alguns nomes. Padre, tem como saber quantos? Não. O Dom Devair até comentou que às vezes a mídia tenta soltar uma lista. Não tem como. Mas não tem como. É muito. E desculpa falar, né? Sim, nós estamos aqui numa TV, mas a mídia às vezes se preocupa com isso e tem outras coisas para se preocupar. Calma, mídia. Brincando um pouquinho com vocês, mas é nesse sentido. Eles votaram e não elegeram. Os votos precisam ser queimados, como o senhor mesmo lembrava. Então, esse é o rito, a fumaça preta. Essas cédulas que não elegeram um Papa são colocadas ali no forno, na chaminé ali da Capela Sistina, e junto com um produto químico que vai ajudar a deixar cada vez menos duvidoso qual é a cor da fumaça, se solta o indicativo, o sinal indicativo. Ainda não temos um Papa. A igreja ainda permanece nas trevas, num bom sentido dizendo, não no sentido de pecado, não. A igreja ainda não tem o novo pontífice. Quanto tempo leva? Tem isso, Cláudio, de uma votação para outra? Como é tudo muito ritualizado, se estipula mais ou menos 2 horas. Mas, de novo, e se algum cardeal está tendo dúvida, se acontece alguma coisa com ele, como que a gente vai saber o que ele levou? Então, tem alguns horários que estão previstos. Mais ou menos tal hora vai sair a fumaça. Mas como que a gente não tem? O que está acontecendo lá dentro, de novo, é entre eles. Né? Tinha um filme aqui que eu lembrei, mas nem vou falar porque é uma outra perspectiva. O que acontece agora? Fumaça preta. Hoje foi o primeiro dia. Encerram-se as atividades. Os cardeais voltam para a Casa Santa Marta, que é a espécie ali de hotel onde eles estão. Novamente, sem acesso. Sem acesso, também não pode conversar, falar com ninguém. Não tem mais contato com o mundo externo. E a segurança, inclusive, é redobrada para que também nada do externo influencie. Essa é uma grande estratégia logística que todo o Vaticano e o Carmelengo, aquele que tem que mais ou menos cuidar, tem que pensar nesse momento.
Os cardeais então se recluem novamente, ficam lá isolados, espera-se, em oração. Claro, aí as conversas de corredor. A gente não pode isentar isso. São perspectivas humanas que fazem parte da igreja, exato, entre eles. E aí então, tá tendo essa conversa, tá tendo esses momentos de oração. Próximo dia, prevê-se então a mais votações, até que se eleja o próximo Papa. Salvo engano, 2 pela manhã previstas. Não foi eleito Papa? 2 à tarde. Isso é importante dizer. Às 2 da manhã, uma seguida da outra. Ah, mas nenhuma elegeu. Vai soltar fumaça? Não. Às 2 da tarde, faz uma pausa, almoço, descanso, novamente oração, conversas, enfim. Segunda votação, elegeu-se Papa? Não. Fumaça. Fumaça para indicar. Para encerrar o dia, né? Isso, encerrar o dia e da manhã também. Tá. Esses horários com precisão, a Diocese de Piracicaba tem postado nas redes sociais. Perfeito. O site, os canais também da CNBB, do Vatican News, né, que nem foi colocado, eles vão disponibilizando então os horários previstos para as fumaças, para a gente saber, temos Papa ou ainda não. Recordo que o Papa Francisco foi eleito, salvo engano, no 3º dia. Foi o 3º dia. Isso. Então, assim, é o que a gente está esperando também. Sim. Pelo menos uns 2 dias. Mas é o Espírito Santo, quem sou eu para falar qualquer coisa? É verdade. Participe conosco, 991411048. Pois não, Má? Estou aberto aqui o site da Diocese de Piracicaba. Perfeito. Você pode acompanhar, a gente tem aqui, inclusive, a cobertura ao vivo, né, padre? Como a Diocese, né, lá também em Roma, ao vivo acompanha a cobertura do conclave diretamente do Vaticano. Então você pode diariamente acompanhar, né? E aqui, claro, todas as informações, né? Tem as missas de todas as paróquias que Piracicaba, né? A Diocese de Piracicaba atende, os calendários, então estão todas as informações aqui, ó, inclusive do Vaticano. Isso, ela também indica os canais aí da CNBB, do Vaticano. E nas redes sociais, eu acho que hoje também é um grande meio de comunicação, né? Sim. Então, Facebook, Instagram, a Diocese vai postando essas atualizações aí, sobretudo nos momentos aí, então, da fumaça, né? Muito bom. Cláudio, assim que as coisas encaminharem, né? E olha, foi escolhido, então, é imediatamente que ele se dirige ali para conversar com a população que se faz presente ali na praça. Isso. Tem-se esse costume do anúncio para a igreja do Papa. Sim. É a fumaça branca, o Habemus Papam. Nesse período, algumas coisas então estão acontecendo, que é o momento que o Papa vai lá para falar a sua primeira fala e para dar a bênção. Novamente, o conclave praticamente se encerra com essa bênção, onde o Papa novo que foi eleito dá a sua bênção e aí ele vai esperar alguns dias para tomar posse como bispo de Roma. Eu falava que é necessário que o Papa aceite. Então, se eu perguntar, pode ocorrer essa situação de for votado, ele fala, não, eu não é o momento. Aquele filme que eu falei que me veio à mente, se eu não me engano, ele é de 2013, chama Habemus Papam. Ele, claro, faz ali uma hipótese, né? Mas é um Papa que aceita e no momento que ele está se trocando para assumir, para ser apresentado como Papa, ele dá uma crise nele e ele não sai na sacada. Qual que é a questão que o filme coloca? Ele aceitou, mas não foi anunciado. Então o que faz? Porque ele aceitou, ele já é o Papa. E aí o filme trabalha um pouco aquilo. Não vem, de novo, é uma hipótese, é uma liberdade poética, né? Mas enfim. O Papa bateu os 89 votos pelo menos, deu os 2/3. Aquele que preside o conclave vai até ele e pergunta: você aceita ser o sumo pontífice? Perfeito. Porque é livre. Deus dá a liberdade sempre para nós. Isso é lindíssimo. Meu Deus, quanta teologia por trás. Na liberdade, sim, aceito. Qual o nome que o senhor quer ser chamado? É naquele momento que também o Papa escolhe o seu nome. Novamente, o nome diz muita coisa também. Aceitou, escolheu o nome, ele vai para a salinha,
se paramenta, faz ali os ajustes que precisa fazer nas roupas, e ele vai então ser anunciado. É aquele momento onde sai no pórtico central ali da Basílica de São Pedro, sai a cruz, de novo a cruz marcando a procissão, a liturgia que vai acontecer, sai, se posiciona todo mundo, Núncio vobis gaudium maium, habemus papam, aí todo mundo arrepia, aquela coisa bonita, né? Isso é bonito, são símbolos da igreja, mas Deus seja louvado. Aí vem então o Papa que é apresentado. Fala o nome dele de batismo e o nome que ele escolheu para o papado. Nisso então é o primeiro anúncio do Papa. Foi o que eu respondi naquela pergunta. Ele vai dirigir algumas coisas que é da espiritualidade dele, muito provavelmente de improviso, não que tenha preparado algo, e ele dá a bênção, a primeira bênção como Papa. Olha, essa cena mesmo, né? Cena, né? Do anúncio. Do anúncio. E ali então, depois que dá a bênção, encerra-se, temos um novo Papa, já podemos falar o nome dele nas orações, nas missas, porque agora nesse período nós não falamos, é estranho rezar sem falar. Às vezes eu até esqueço assim, você fala, opa, não posso falar, porque não tem Papa. Não tem, né? E aí então já se pode falar o nome do Papa, até que ele tome a posse, né, dali dentro de alguns dias também, como bispo de Roma, como Papa então, nas suas funções. É um pouco disso. Cláudio, foi muito bom sua vinda aqui para conversar conosco. Acho que foi muito boa a maneira do qual você explicou para a população. Tá chegando pergunta que eu estou ouvindo, né, Maria? E acho que isso é muito importante, né, para todos nós acompanharmos, né? Eu também creio que em questão de 2 a 3 dias, né, teremos aí provavelmente já o nome do novo Papa. Muito obrigado pela sua vinda, sua disposição de estar aqui conosco, conversando com o público, né? Perguntas variadas, né? Mas respondendo as dúvidas. Isso é essencial, né? Que a gente possa sempre, à luz do Espírito Santo, sanar as nossas dúvidas, né? As nossas curiosidades. Novamente, eu agradeço o espaço. É bom que a gente explique algumas coisas, resolva algumas dúvidas, porque, de novo, não é um sigilo porque a igreja não quer que ninguém saiba. É porque é de Deus. Deus é um mistério. Quantas coisas acontecem na nossa vida que às vezes a gente só vai entender mais para frente. Então, obrigado do espaço. Se pude de alguma forma ajudar, Deus seja louvado, era a intenção. Só vou pedir uma coisa: rezem, rezem. Né? De novo, aqui o verbo acaba sendo pouco importante. Orem, mandem boas vibrações, boas energias. Mas católicos, meus irmãos e irmãs, rezem pelo Papa. Não é político, é liturgia, é oração, é vida de fé. E por favor, aqui um apelo de um formador, de alguém que trabalha junto das vocações. Rezem para que Deus continue enviando homens, mulheres à vida religiosa, mas pessoas dedicadas a esse serviço da igreja. O evangelho ainda precisa ser bastante anunciado. Então as orações da igreja pelo Papa, que vai ser eleito, pelas vocações é fundamental. Aproveito desse espaço para fazer esse apelo. Rezem pelas vocações, rezem pelo Papa. Obrigado do espaço mais uma vez. Tem mais uma participação, mas rapidamente acho que dá. Pois não, Maria, vai lá. O Leandro está dando parabéns aqui, e a Ana e a dona Terezinha que estão lá assistindo também. Excelentes as explicações do Padre Cláudio. Quanto conhecimento. Que seja um homem de Deus e cheio de amor para ajudar a todos. Amém. Eu acho muito bonito de escutar os nomes, a Dona Terezinha. A gente sempre imagina uma Dona Terezinha, uma Dona Maria. Na época da pandemia eu lembro que eu acompanhava muito o programa de vocês no final de tarde, para ver uma coisa ou outra que a gente escutava, né? Enfim. E a gente, Piracicaba agora, eu sou piracicabano, então a gente tem esse carinho pelo povo piracicabano, né? Então, obrigado, Dona Terezinha, aos nossos irmãos e irmãs aí. Que bom. Obrigada, Valeu, Cláudio, obrigado. Eu vou pedir para você, é intervalo? Ou é intervalo? Cláudio, que você possa dar a bênção, então, para todos que estão assistindo nesse momento, por gentileza. Com certeza. A bênção é sinal da presença de Deus e do Deus que nos quer muito bem. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Senhor Deus, Pai querido, que nos desses o dom da vida, dignai-vos abençoar a cada um desses vossos filhos e filhas que de coração sincero vos buscam, vos desejam. Que a bênção traga a paz, o amor e tantas outras coisas boas que nós necessitamos nessa vida. Nos momentos de dificuldade,
que a fé seja a grande certeza que nos move. Sobre todos esses vossos filhos, a bênção divina, dele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.